Anda aqui, né? Rapidamente, vamos. A gente viu aí Malês, né? Vamos ver a sequência aqui. Vamos ver um pouquinho sobre a balaiada, né? A balaiada, que é uma outra revolta ali no Nordeste, né? A gente falou de duas aí em sequência na Bahia, que foi a Sabinada e a do Malês, né? Foram duas na Bahia. A gente falou de uma no Pará, que foi a Cabanagem. Agora a gente fala em uma no Maranhão, né? Essa revolta no Maranhão, ela também tem um cunho popular, tanto que o nome aí, Revolta da Balaiada, se refere ao seu principal líder, né? Que é, nome não é muito importante, então não gravo muito nome, mas é Francisco dos Anjos, né? Outro Francisco importante aí, né? Francisco Sabino foi o líder da Sabinada, Francisco dos Anjos vai ser o líder da balaiada. E ele ele confeccionava e vendia balaios, né? Daí o nome balaiada vem do seu líder, né? Mas é um movimento muito de cunho popular, é um movimento que vai ter ali artesãos, camponeses, né? E Francisco dos Anjos era comerciante, pequeno comerciante aí de balaios, daí o nome balaiada, né? Esse movimento ele vai ser de 1838 a 1840, né? Basicamente todos os movimentos eles se finalizam ali em 1840, né? Que é o período ali onde ocorre o golpe da maioridade, né? Que é realmente para pôr fim e centralizar o poder de fato e tirar a autonomia, né, das províncias. Esse movimento vai ter como alguns líderes, né? Eu não gosto muito de nome, eu já falei isso para vocês. O importante é a gente entender o contexto. Qual é o contexto? O contexto de maior autonomia das províncias, aquela questão da disputa de maior centralização, maior autonomia, né? A falta de um poder central e de um imperador também faz com que essas revoltas aconteçam com mais frequência, né? Então isso que você tem que entender, né? Agora nomes assim específicos de líderes dos movimentos, se sair o Enem vai trazer, se caso traga alguma coisa, eles vão trazer o nome. Lá eles não vão perguntar para vocês quem eram os líderes, né, dos movimentos. É muita sacanagem fazer isso. Eu acredito que isso não aconteça, né? Eu acredito muito, apesar do Enem ter mudado sua concepção e tudo mais, isso não vai acontecer. Né? Eu acredito que quem faz a prova não vai cair nessa coisa de decorar nomes e datas, né? Acho que isso longe dessa cogitação. Mas você tem alguns caras importantes aí, eu vou citar um deles aí, que é Raimundo Chagas, né? Porque ele vai acabar atraindo o movimento lá no final. E tem outro também, né? O Negro Chagas também, eles não são parentes não, é coincidência mesmo. O Negro Chagas ele vai liderar um exército de 3.000 escravos fugitivos. Isso vai ser muito importante. Então isso denota a participação popular, né? O nome da revolta, a participação de escravos, né? Esses escravos aí, esses 3.000 escravos fugitivos que formaram um exército lá com o Negro Chagas, né? Francisco dos Anjos, uma das motivações, dizem alguns historiadores aí, que seria o estupro da sua filha, né? Sua filha foi estuprada por um dos líderes da polícia local, e isso faz com que ele se transforme também em um dos líderes do movimento, um dos caras mais, que inclusive ele vai ser condenado à morte no final disso tudo, ele e o Negro Chagas vão ser condenados à morte, né? Então é um movimento aí de caráter popular, né? Também motivado pela questão econômica do Maranhão. O Maranhão vinha passando por diversas crises econômicas, inclusive a revolta de Beckman, que também foi no Maranhão, foi motivada por uma questão financeira, a falta de escravos, né? Aquela questão da Companhia de Comércio do Maranhão que acaba não cumprindo as suas obrigações, né? E aí os irmãos Beckman lideram aquele movimento, e esse movimento também não foge à questão econômica do Maranhão, né? Então você tem esse movimento, e no final desse movimento você vai ter aí esse Raimundo Chagas, né, que era líder de do movimento, né? Ele vai acabar passando para o outro lado, ele vai acabar lutando contra o movimento, e isso para que fossem anistiados os seus, né? A regência ela institui o quê? Quem lutar contra o movimento terá os seus crimes anistiados. Raimundo Chagas acaba passando por outro lado e lutando contra o movimento no final dele. Outra coisa importante é aí que surge a figura, né, emblemática aí do Duque de Caxias, né?
que nesse momento ainda não se chamava Duque de Caxias. Ele foi muito importante no final dessa revolta, é aí que ele se destaca, que ele começa a se destacar, e aí ele recebe o título nesse momento de Barão de Caxias. Depois, posteriormente, né, ao fim da Farroupilha também, que ele teve participação importante no final da Farroupilha, na negociação da Farroupilha, né, e ele participou de Guerra do Paraguai, teve participação na proclamação da República, é uma figura política muito importante no Brasil. Posteriormente ele vai ganhar o título de Duque de Caxias, né, bastante famoso aí, mas que teve esse início aí político no Brasil nessa na balaiada, né, onde ele recebe o título de Barão de Caxias, e depois ele vai se tornar Duque de Caxias. Já agora, partindo para a nossa última revolta aí, talvez uma das mais cobradas e uma das mais famosas revoltas aqui regenciais, é a revolta dos farrapos, né? A Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, né? Local, Rio Grande do Sul, período o maior que a gente vai ter, 1835 a 1845. Não chega a 10 anos, mas é praticamente 10 anos de revolta, certo? É a maior revolta que a gente vai ter no nosso país aí no período regencial. Vai durar praticamente 10 anos aí. Para alguns historiadores ela começou em 1836, mas a grande maioria dos livros didáticos vem em 1835. Mas não chega a completar 10 anos, mas praticamente 10 anos aí. É a maior revolta regencial do Brasil. Outra coisa importante, ela, diferente das outras que a gente citou, ela é de caráter elitista, né? São os grandes proprietários de terra e os criadores de gados do Rio Grande do Sul que vão liderar esse movimento, né? Que é um movimento liberal, é um movimento com características de querer uma república, inclusive chega a ser criada uma república, não só a República do Piratininga, mas também a República Juliana em Santa Catarina, né? É um movimento de cunho elitista, motivado por uma questão aí econômica, a questão do charque, né? O charque do Rio Grande do Sul, que era distribuído no Brasil inteiro, né? Ele tinha uma grande concorrência do charque uruguaio, ali da antiga Cisplatina, ali, região vizinha ao Rio Grande do Sul. O charque uruguaio, ele entrava no Brasil praticamente sem taxa de importação, ou a taxas de importação muito baixa. Então o charque uruguaio, ele saía num preço menor do que o charque do Rio Grande do Sul. Então o Rio Grande do Sul não conseguia competir com o charque uruguaio. E isso vai levar com que o Rio Grande do Sul faça essa revolta aí para querer um aumento da taxa de importação, e vai chegar um determinado momento que, devido às ideologias que vão entrando ali, vai querer inclusive a separação do Brasil, né? Essa separação vai ocorrer durante um espaço de tempo aí, onde vai se transformar em República do Piratininga, né? Teve, gente, uma coisa importante, uma participação massiva de imigrantes italianos, né? Inclusive a participação de Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi aí muito importante, não só na Farroupilha, mas lá na unificação da Itália, lá no final do século, 1870, 1871. Ele foi um dos líderes lá dos chamados Camisas Vermelhas, lá na Itália. Giuseppe Garibaldi, que é aquele encontra o seu grande amor, Anitta, né? Não Anitta cantora não, viu gente, por favor. Mas quem já assistiu a Casa das Sete Mulheres, a Casa das Sete Mulheres fala um pouquinho sobre a revolta da Farroupilha. Ela é dentro do contexto da revolta da Farroupilha, inclusive tem a presença de Giuseppe Garibaldi, que, se eu não me engano, na época foi contracenado por... esqueci o nome do cara, né? Mas é um cara... Tiago Lacerda, né? É Tiago Lacerda? Tiago Lacerda? Não, Tiago Lacerda não, gente. Tô doido. Não sei, é Tiago alguma coisa aí, né, que fez lá, inclusive Terra Nostra, ele surge ali em Terra Nostra, né? Tiago Lacerda é outra coisa, é outro setor, mas é aí, né? Não importa isso pra gente não, isso aí pra quem é noveleiro. Minha mãe é noveleira, né? E eu assistia por osmose, mas é um momento importante, é um cara importante aí da história, não só desse conflito no Brasil, mas da história italiana lá na Itália, né? Então é de caráter elitista, chega a influenciar ali a República Juliana em Santa Catarina,
né? Só que essa revolta, por ser elitista principalmente, né, gente? Aí se eu perguntar a vocês, né, uma pergunta minha, gente, para vocês, qual foi a revolta mais massacrada, né, das regenciais? Com certeza, a revolta dos malês. A revolta dos malês, por ser escrava, né, e por ter aquele temor do que aconteceu no Haiti acontecesse no Brasil, né, quem estudou um pouquinho aí sobre a independência do Haiti, foi uma revolta escrava, foi uma independência de cunho escravo, né, vai entender um pouquinho isso. Então existia um temor de que acontecesse a mesma coisa no Brasil. E quando você vê uma revolta escrava ali, de caráter religioso e tudo mais, vai ser logicamente a mais massacrada, né? E qual foi, para vocês, a que seria negociada, a que teve um tratado de paz? Logicamente que é a que tem de cunho elitista, né? Como tudo no Brasil, a elite é tratada de forma diferenciada, né? E já quem é mais, né? O ladrão de galinha é tratado muito mais como um bandido do que a patroa que deixa o menino sozinho no elevador e aperta o botão para ele subir lá para cima. Então ela é muito mais tratada de certa forma, de uma forma mais, né? E o ladrão de galinha de outra forma. A gente sabe muito bem disso. Então não vai ser diferente dessas revoltas regenciais, né? A revolta dos... A revolta... a farroupilha vai ser negociada, vai ter uma negociação, né? E aí você vai ter ali a assinatura em 1845, já pelo imperador Dom Pedro II, a assinatura do Tratado de Paz chamado Poncho Verde, né? Esse Tratado de Paz chamado de Poncho Verde vai ser a anistia dos revoltosos, né? Eles não vão ser presos, não vão ser seus crimes serão perdoados, né? Você tem aí também a questão do charque, né? A taxa de importação do charque uruguaio vai crescer, que era uma das reivindicações, e aí vai ficar tudo na boa aí, né? Através dessa assinatura do Tratado do Poncho Verde. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida estou à disposição. Vou deixar um resumozinho para vocês no grupo. Qualquer dúvida estou aí, beleza?